Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Quero deixar uma reflexão aqui no nosso canal, né? Para mim e para você nessa tarde. Aproveitando, já quero pedir a você, né? Assista até o fim, 8 minutos, 6, é pouco. Deixe seu joinha aí, viu? Pode comentar também, nos ajudar aí. E também você pode compartilhar o nosso canal. Eu fico muito grato e Deus abençoe. Amados, Números capítulo 27, uma história bacana aqui, né? Que fala assim, olha só. A lei acerca dos direitos de filhas herdeiras, as filhas de Zelofade. Vamos lá? Olha só, então vieram as filhas de Zelofade, filha de Rafé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noá, Rógla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: eu tenho que ler essa passagem aqui que é bonita. Olha só. Olha, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. O pai dela não foi do grupo de Corá que se levantou contra Moisés, contra Deus, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos, né? Só teve as filhas. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai, né? Os tios dela. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: olha, as filhas de Zelofade falam o que é justo. Aleluia, Deus é um Deus justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Olha só, que lindo, né? Falarás aos filhos de Israel, dizendo: olha, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele, né? Porém, se não tiver irmão, dareis sua herança aos irmãos do seu pai. E aí sucessivamente. É chamado sucessão, né, no direito civil até do nosso Brasil. Mas olha só, nesse tempo, as heranças, né, era dividida para os homens. O pai tinha os filhos e ali as heranças era dividida para os filhos homens. Mulheres não tinham herança. Mas, aleluias, glória a Deus, essas mulheres chamaram a atenção de Moisés, do sacerdote, dos príncipes, de todos os homens ali na tenda da congregação, na porta, e de Deus. Elas se juntaram. Amadas, as mulheres não tinham essa oportunidade. Não, eram os homens que resolviam tudo. Não era isso? Os homens que resolviam tudo, ouviam o povo, né? Como Moisés ali e os seus anciões que ele levantou para ouvir também. E todos. E aí o que acontece? Elas começam a conjecturar, a pensar: não, o meu pai não estava no grupo de Corá, de Coré, e Abirião também, né? Não, meu pai não estava no grupo daqueles rebeldes que morreram no deserto. Meu pai morreu com pecado normal, então ele faz parte da herança. Mas não tinha um filho homem, não tínhamos irmão nenhum. Elas pensando, né? E agora, vamos ficar como? Não, vamos recorrer. Eles recorreram à instância maior. Interessante isso aqui. As mulheres nem pensaram em ter herança, eram os homens. Mas essas meninas aqui, essas mulheres benditas, aleluia, chamaram a atenção de Moisés, chamaram a atenção do profeta, chamaram a atenção dos príncipes, chamaram a atenção de Deus. Olha só. Tem que ler de novo, né, para nós entendermos. O nome delas, né, estão aqui: Macla, Noá, Rógla, Milca e Tisa. Apresentaram-se diante de Moisés. Aí vem aquelas... Quantas são? São 1, 2, 3... Aí vem aquelas 5 mulheres imponentes, cabeça erguida, e chega diante de Moisés. Moisés era o rei dos hebreus ali, amados. E ela chega diante de Moisés, diante do sacerdote, diante dos príncipes, e eles ficam: quem é essa mulher que vem assim? Não sei.
Essas mulheres veem assim, nem pedem permissão. E elas param em frente ali dos principais e aí começam a falar. Né? Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eliezer, o sacerdote, não tiveram medo, não desrespeitaram, não chegaram fazendo arruaça, não. Foram sábias nas palavras. A mulher também é sábia nas palavras. Amém? Diante dos príncipes, diante de todo. Diante do povo, né? À porta da tenda da congregação, e elas começaram a falar: olha, nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, né? Aquele grupo que se rebelou contra o Senhor Deus e a terra se abriu e todos morreram. Não, o pai dela não estava nessa rebelião, nesse grupo, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Agora, por que se tiraria o nome de nosso pai? Riscaram o nome do pai delas do livro da herança. Seu nome não foi riscado no livro da herança eterna. O seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor Deus é a nossa herança. Estou finalizando, porque é longa, essa passagem aqui é longa. Assista no nosso canal aí. O teu nome está escrito no livro da vida. A tua herança está de pé. Depende de você. Não depende mais do seu pai da terra. Não depende mais da sua mãe da terra. Não depende de ninguém. Depende de você. Porque agora a herança é individual. Essas 5 mulheres guerreiras foram até Moisés e falou isso. Por que riscaram o nome do meu pai? É claro que ele não teve filho. Olha que sabedoria. Mas dá a herança a nossos tios. E nossos tios passam para nós. Sábia. Nós temos que buscar sabedoria do alto. Temos que buscar sabedoria em Deus. E se nós não tiver, peça a Deus que Deus dá. Não é assim? Então elas trouxeram aquela petição, né, oral. E ali Moisés ficou parado. Você vê que Moisés não responde nada. Ele fala: eu vou consultar o Senhor, depois eu falo com vocês, porque eu não tenho resposta, porque eu nunca vi alguém trazer uma palavra dessa, porque eu nunca vi uma cobrança dessa, nunca me despertou isso. Em outras palavras, eu penso que Moisés pensou isso, porque a Bíblia diz que e Moisés foi consultar quem? Ao dono de todas as coisas. E Deus respondeu, né? Aí disse o Senhor a Moisés. Moisés levou a causa dela perante o Senhor. Leve a sua causa perante a Deus. Deus vai responder para você. Aí Deus fala, olha, que Deus conhecia elas, ó, as filhas de Zelofade falam o que é justo. Oh, glória! Amados, quando você está com razão, Deus bate palmas. Quando você está com razão, Deus apoia. Quando você está com razão, Papai do céu confirma teu milagre. Amém? Elas falam certo. Aí ele diz, olha, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai e farás passar para elas as heranças. Vou até marcar aqui. Números 27, leia mais. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Você tem herança. Pode o seu pai da terra não deixar nada para você. Mas entenda, o seu Pai Celestial já deixou a sua herança lá. Já está escrita. Já está assinada. O seu nome está na lista do caderno da herança. Eita glória! O nosso nome está escrito no caderno da herança. Não temas. Não temas porque Deus, o seu Pai, que é o Pai eterno, Ele já te conhece. Amém? A vitória é sua, em nome de Jesus. Deus abençoe.